Olá a todos, sejam bem-vindos. Terminamos o estudo de uma função polinomial de segundo grau. Vamos agora recordar o conceito de potência, bem como suas propriedades operatórias, para em seguida definirmos uma função exponencial. Começamos relembrando a seguinte definição. Dado o número real a e o número n natural, a elevado a n é a multiplicação de a por ele mesmo n vezes. A é a chamada base, n o expoente e a elevado a n a potência de base a. Para completar essa definição, devemos lembrar que a elevado à primeira é o próprio a e a elevado a zero é igual a 1, desde que essa base, a, seja diferente de zero. Por exemplo, 5 elevado à quarta potência é 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, o que resulta em 625. 2 terços elevado à terceira é 2 terços multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resultando em 8/27. 12 elevado à primeira é o próprio 12, e 32.456 elevado a zero é 1. Essa definição de potência implica em algumas propriedades operatórias que nos auxiliarão no cálculo de potências. Assim, a multiplicação de potência de mesma base resulta uma nova potência em que mantemos a base e somamos expoentes. Então, a elevado a m vezes a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a m mais n. A mesma coisa vale para a divisão de duas potências de mesma base. A elevado a m dividido por a elevado a n, nós conservamos a base a e subtraímos expoentes m menos n. Assim, por exemplo, 2 à quarta vezes 2 elevado à terceira potência. Aplicando-se a definição de potência, temos 2 à quarta é 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 2 elevado à terceira é 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E assim temos um total de 7 termos iguais a 2, ou seja, 2 elevado à sétima. Mas pela aplicação imediata da propriedade, chegaremos ao mesmo resultado. 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à terceira é 2 elevado a 4 mais 3, ou seja, 2 elevado à sétima. O mesmo se aplica para a divisão. 5 elevado à quarta dividido por 5 elevado ao quadrado. Aplicando-se a definição, temos no numerador 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, enquanto que no denominador temos 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Após uma simplificação, vemos que este quociente é igual a 5 elevado à segunda potência. O mesmo resultado que seria obtido se aplicássemos diretamente a propriedade. 5 elevado à quarta dividido por 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 elevado a 4 menos 2, ou seja, 5 elevado à segunda potência. Essa propriedade, quando aplicada à divisão de potências de mesma base, nos leva a um resultado bem interessante. 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado à quarta. Por um lado, se aplicarmos a definição, o numerador dessa expressão é 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, e o denominador também, 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Por se tratar de um produto, podemos simplificar os termos e obter que este quociente é igual a 1. Por outro lado, aplicando-se a propriedade de divisão de potência de mesma base, vemos que 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado à quarta é 3 elevado a 4 menos 4, ou seja, 3 elevado a zero. De onde nós concluímos, então, que, de fato, 3 elevado a zero é igual a 1. Uma outra propriedade, que pode ser obtida diretamente a partir da definição, é a chamada potência de potência. A elevado a m elevado a n é a mesma coisa que a elevado ao produto m vezes n. Consideremos, então, a potência 3 elevado à quarta elevado ao quadrado. Aplicando-se uma vez a definição de potência, temos 3 elevado à quarta multiplicado por 3 elevado à quarta. Agora, 3 elevado à quarta é o produto de 3 por ele mesmo 4 vezes, de maneira que, nesse caso, temos a potência 3 elevado à oitava, ou seja, 8 fatores 3 aparecendo repetidamente nessa multiplicação. Se aplicássemos diretamente a propriedade, teríamos 3 elevado à quarta elevado ao quadrado é 3 elevado ao produto 4 vezes 2, ou seja, 3 elevado à oitava. As duas propriedades usuais para potência são as seguintes. A vezes b elevado a n é a elevado a n vezes b elevado a n, e a sobre b elevado a n é a elevado a n sobre b elevado a n, desde que o b seja diferente de zero nesse caso. Assim, o termo 2 vezes 7 elevado à terceira, aplicando-se a definição de potência, temos 2 vezes 7 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Como a multiplicação de números reais é associativa, podemos escrever então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7 vezes 7, ou ainda 2 à terceira vezes 7 elevado à terceira.
A mesma coisa vale para o quociente. 4/5 elevado ao quadrado, pela definição de potência, é 4/5 vezes 4/5, e pelo produto de frações, é 4 vezes 4 no numerador sobre 5 vezes 5 no denominador, ou seja, 4 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Observe que até agora falamos apenas em expoentes positivos, ou seja, o expoente é um número natural, portanto positivo. Como interpretamos então o expoente negativo? Partimos da seguinte situação. Considere a fração 1 sobre a. O numerador dessa fração pode ser considerado a elevado a zero, enquanto que o denominador a elevado a primeira. Aplicando-se agora a propriedade de divisão de potência de mesma base, encontramos que esta potência é a elevado a zero menos 1, ou seja, a elevado a menos 1. Consideremos agora a um número real qualquer e n um número natural. Assim, o fator 1 sobre a elevado a n pode ser reescrito como a elevado a zero sobre a elevado a n, que resulta, pela propriedade de divisão de potência de mesma base, a elevado a menos n. Assim, temos um modo de interpretar um expoente negativo da seguinte forma. A elevado a menos n é exatamente 1 sobre a elevado a n, ou seja, esse expoente negativo inverte a base desta potência. Por exemplo, 7 elevado a menos 1 é 1 sobre 7. 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 5 elevado ao quadrado, invertemos a base de 5 para 1/5 e elevamos agora ao quadrado, resultando em 1/25. Menos 3 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre menos 3 elevado à terceira, que por sua vez resulta na fração menos 1/27. 1/7 elevado a menos 1 por sua vez resulta em 7, ou seja, o inverso de 1/7. 2/3 elevado a menos 1 resulta no seu inverso, 3 sobre 2. 3/5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 5/3 elevado ao quadrado, que resulta em 25/9. Menos 3 sobre 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que menos 2/3 agora elevado à terceira, que por sua vez resulta em menos 8/27. Interpretamos até agora expoentes inteiros, sejam positivos ou negativos. Agora, um expoente racional. Qual é o sentido de um expoente racional? Vamos analisar a seguinte expressão. 2 elevado a meio. 2 elevado a meio, vamos elevar ao quadrado. E pela propriedade de potência, isso é a mesma coisa que 2 elevado a meio vezes 2, ou seja, 2 elevado à primeira, ou ainda 2. Logo, 2 elevado a meio elevado ao quadrado é igual a 2. Agora, tomemos raiz quadrada de 2 e elevemos ao quadrado. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 4, ou seja, 2. Assim, a partir dessas duas igualdades, podemos escrever que 2 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Ou seja, um expoente racional, pelo menos nesse caso, implica em uma raiz. Assim, de modo geral, dado A um número real qualquer e n um número natural qualquer, a potência a elevado a 1 sobre n é a mesma coisa que a raiz enésima de a, ou seja, a raiz de índice n de a. De modo geral, dado um número real a qualquer e mn dois números naturais, a elevado à fração m sobre n é a mesma coisa que a raiz enésima de a elevado à potência m. Assim, como já vimos, 2 elevado a meio é raiz quadrada de 2. 5 elevado a 2/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. 4 elevado a menos 1/3, em primeiro lugar, o expoente negativo inverte a base dessa potência, nós temos 1 sobre 4 elevado a 1/3, e 4 elevado a 1/3 é raiz cúbica de 4. Apliquemos essas propriedades na simplificação dessa expressão algébrica. 2 vezes a vezes b ao quadrado sobre c ao cubo elevado ao quadrado, que multiplica a ao quadrado vezes c sobre b elevado ao cubo. Em primeiro lugar, para o primeiro termo entre parênteses, vamos distribuir o expoente 2, e para o segundo termo entre parênteses, vamos distribuir o expoente 3, obtendo a seguinte expressão. 2 ao quadrado vezes a ao quadrado vezes b à quarta sobre c elevado à sexta, que multiplica ainda a elevado à sexta vezes c elevado à terceira, dividido por b elevado ao cubo. Em seguida, podemos escrever a seguinte expressão. 4 vezes a ao quadrado vezes b à quarta vezes a à sexta vezes c ao cubo, dividido por c à sexta vezes b ao cubo. Agrupando-se os termos em a, em b e em c, encontramos que essa expressão é 4 que multiplica a elevado a 2 mais 6 vezes b elevado a 4 menos 3
vezes c elevado a 3 menos 6. E resulta, por sua vez, em 4 vezes a elevado à oitava, vezes b elevado à primeira, vezes c elevado a menos 3. E, finalmente, pode ser escrita como 4 vezes a elevado à oitava, vezes b dividido por c elevado ao cubo. Desse modo, terminamos essa pequena revisão sobre potência e suas propriedades operatórias. Devemos lembrar que tais conceitos iniciais serão a base para definirmos uma função exponencial, o que será feito no próximo encontro. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!